Fala aí, Zi, por favor. Um, dois, três. Dois, três, testando. Bem-vindo ao Núcleo de Estudo Marcelo Grasman, essa é a nossa sede. Né? O privilégio que nos dá um álbum desse, exatamente pela possibilidade do manuseio da folha, é nos aproximarmos e vermos, de fato, o privilégio da gravura aqui. Não o privilégio, mas ver a característica da gravura de encavo, que é a altura da linha. Isso é uma delícia nesses álbuns, e o pesquisador que vier trabalhar aqui no núcleo poderá folheá-los e ter esse mesmo prazer que nós vamos procurar passar a vocês hoje, de acompanhar. A Nina Kreis está com uma lupa, né? E nós vamos falar um pouquinho de pequenos detalhes, né, de cada imagem. Aí um exemplo clássico do lift, da técnica de lift ground do Marcelo, né? Porque agora nós estamos apresentando o álbum que foi apelidado da coleção histórica, nós estamos apresentando essa coleção e não vamos parar para falar especificamente das técnicas, por força do tempo que temos aqui disponível. Não é? Essa é uma coleção que foi feita em 2006 por iniciativa do colecionador Pedro Hiller, e nesta época foi proposto que, a exemplo de álbuns de gravura do século XVIII, fossem reunidas as matrizes viáveis de Marcelo, né? Então, são 174 matrizes, que não são a obra completa, porque, desafortunadamente, algumas matrizes se perderam, literalmente, né? Tem matriz que ficou na França, tem matriz que simplesmente foi para uma exposição e não voltou nunca mais, há matrizes que foram dadas a amigos, e também há matrizes que se perderam pela oxidação. Então, o que nós temos aqui são esses 174 trabalhos, não seria um catálogo raisonné das gravuras, por esta razão que acabo de dizer, mas é uma forma de nós registrarmos o trabalho do Marcelo, numa época em que ele ainda estava vivo e que o Roberto, o impressor de Marcelo, ainda estava trabalhando. Então, nós reunimos aqui artista e impressor, né, nestes álbuns, né? Ambos decidiram pela cor, a tinta que foi usada foi a tinta que Roberto e Marcelo desenvolveram, né? Optou-se por acrescentar ao preto um pouco de azul, que favoreceria tanto a linha da ponta seca quanto a da água tinta, e, claro, água forte e lift ground. Então, quando vocês podem ver que elas não são um preto absoluto, há um tiquinho de azul. E há uma razão para isso, que é essa que eu falei a vocês. Né? Procurou-se colocar as gravuras todas no mesmo sentido, para evitar que os álbuns fossem manuseados, né, demais, e que fosse mais agradável a fruição dos trabalhos, né? Evidente que as gravuras de menor dimensão vêm-se melhor, mas nós optamos pelas grandes gravuras estarem, quando possível, na horizontal. Uma outra opção que foi tomada quando da edição dos álbuns é que apenas os colofônios, os frontispícios fossem assinados, né? Com o intuito de que nós não incentivássemos, assinando gravura a gravura, Marcelo assinando gravura a gravura, nós não incentivássemos que os álbuns fossem abertos, né? Então, é esta a razão, né? Então, nós temos, no álbum, são 4 álbuns, né? Eles estão em luvas
né, em luvas de cartão roller, né? Então, o conjunto são quatro luvas com os álbuns. Aqui nós estamos abertos o volume 1 e o volume 4. Né? O volume 1 está aqui diante de mim e o 4 é o que vocês têm em imagem. Aí na imagem maior, eu espero. Tá bom? Né? Este outro set aqui é o set do Paulo Grassmann, e esse set que nós estamos vendo hoje é o meu. Por que eu digo que é o meu? Porque quando foram impressos esses álbuns, foram impressos 2 álbuns para o Pedro Hiller, com o nome do Pedro Hiller, um álbum com o nome do Roberto Grassmann, e este daqui é a cópia impressa em meu nome. Eu não sei se vocês podem chegar a ver, é uma coisa de pouca, é um detalhe, né? E também, como o frontispício, o colofone também é assinado. Né? Essas gravuras, tanto para o frontispício e o colofone, Marcelo fez especialmente para este trabalho. Então, esta gravura que vemos aí maior é um trabalho que Marcelo fez em 2006, especialmente para esta edição. Por que escolhemos, dada a limitação de tempo, por que escolhemos o álbum número 4? O álbum número 4 ele é o álbum que são as experiências de ateliê. São gravuras verdadeiramente inéditas que não viram editadamente pela sua característica experimental. Então, vocês terão gravuras que Marcelo usava, inclusive, para pequenos testes de linha, né? De vários tamanhos, né? E que são verdadeiramente inéditas por força de serem um material de experiência. É evidente que os outros álbuns têm as gravuras que, de fato, tornaram o Marcelo conhecido, são gravuras que vemos em catálogo de museu, em catálogo de exposição, né? Mas achamos que seria mais divertido nós entrarmos dentro da intimidade do Marcelo. O Pedro Hiller organizou essa coleção. Então, nós temos Pedro Hiller como editor, Roberto Grassmann, o impressor, né? E o ateliê do Luiz Fernando Machado, que realizou a capa dos álbuns, a luva e fez propriamente a encadernação. Né? O que se esperava e se espera com esse trabalho é um registro provavelmente definitivo, não é? Porque nós temos o artista vivo e o seu impressor vivo, em 2006, um registro de como as gravuras deveriam ser tiradas, o que se espera destas gravuras. Né? Outra questão é a reunião destes trabalhos, né, como uma homenagem ao Marcelo, em 2006. Né? Mas também se esperava que esse tipo de álbum fosse para um lugar como a exemplo da calcografia dell'Estato em Roma, que reúne matrizes e é responsável pela reimpressão de matrizes que estão sob sua guarda. Né? É evidente que faça isso pensando nos pósteros. Hoje em dia não existe isso, né, nas nossas praias, mas não quer dizer que um dia não exista. Todas as matrizes estão em uma coleção particular, guardadas. Né? Os 8 sets destes álbuns estão, por enquanto, em coleções particulares. Esse set pertence aqui ao Paulo Grassmann. Esse set é o nosso aqui do ateliê, quer dizer, do núcleo. Né? E convém também mencionar que a cada set deste, né, acompanha uma caixa com as gravuras abertas.
não é? Então, a instituição de origem, de destino, perdão, a instituição de destino deste material receberá tanto os álbuns quanto as gravuras abertas, de novo, para que não haja um incentivo na abertura dos álbuns, né? Nós entendemos que as gravuras em álbuns estarão melhor protegidas, como uma cápsula protetora, né? Protegidas, né? Da sanha assassina do tempo, senhoras e senhores. Evidentemente, não haveria tempo de nós vermos os 4 álbuns, não é? De vermos as 174 matrizes, né? E também vocês verão, eventualmente, numa outra oportunidade, ou quando nós abrirmos mais, ou para uma outra reunião, os outros álbuns, que algumas gravuras, embora não tenhamos a matriz, ainda tínhamos cópias o suficiente na época. Então, há uma matriz específica do Marcelo, que a gente sabe que desapareceu, mas que nós conseguimos incluir no álbum. Isso foi uma sorte, não é? As gravuras que aparecem com cor nos álbuns também foram utilizadas a partir de cópias que o Marcelo tinha, né? Então, nesse sentido, aqueles que já pegaram essa fala desde o início entenderão que esta opção pelo preto azulado ela foi para as reimpressões. E aí você, vendo estas coloridas, entende que estas não foram reimpressas em 2006. Essas eram cópias que o Marcelo ainda que tinha ainda nas mapotecas. Mas, ainda assim, cópias impressas pelo Roberto Grassmann, né? Porque em 1969, Marcelo perde o irmão Otto, que era o seu impressor. Vocês poderão ver trabalhos do Otto impressos nas coleções do Júlio Pacello, não é? Depois de 69, e aí o próprio Roberto também começa a imprimir, não só para Marcelo, como também para o Júlio Pacello, e depois Roberto se tornou o impressor de toda uma geração de gravadores paulistas e não paulistas. Nós temos, por exemplo, algumas gravuras que o Roberto imprimiu para o argentino Ru. Então, Roberto fez uma carreira muito importante de impressor. Então, nós temos aí um frontispício feito especialmente para essa edição. Cada álbum tem um frontispício diferente. Este é o álbum número 4. Essa é uma técnica que Marcelo desenvolveu ao final da década de 60, que é um lift ground, que normalmente nós chamaríamos de técnica do açúcar, mas que no caso do Marcelo, nós simplesmente falamos lift ground porque açúcar ele não usava. Para ter uma melhor precisão da linha, Marcelo desenvolve um outro tipo de lift ground, que não o tradicional lift ground inventado por Picasso, com nanquim e açúcar, né? O nanquim tem goma, o açúcar, quando queimado, também vira um doce. Então, o que Marcelo faz? Bom, vamos atrás de um pigmento com corpo. Então, ele pega o corante de tinta de parede, que é uma coisa com um corpo, né? E ele acrescenta sabão líquido e água. E aí, esta é a receita de lift ground do Marcelo. Adiante, nestas imagens, nós veremos umas gravuras um pouco mais, eu diria, mais requintadas dessa técnica, né? Ao final, usualmente, o Marcelo lançava o desenho em lift ground e ia crescendo a imagem, né? Crescendo a imagem com outras técnicas, né? Aqui temos de novo, falo a vocês, são gravuras que não viram edição, né? Eventualmente, uma ou outra nós veremos que tiveram edição, mas essa é uma típica gravura de ateliê, uma gravura que ele não preocupava em limpar a matriz, ele partia direto à técnica. Vocês verão, inclusive, formatos que são formatos um pouco inusuais para o Marcelo,
né? Marcelo era muito do 30 por 40, do 40 por 60, né? Que todo mundo que grava sabe que são coisas que mais ou menos a gente acaba encontrando naturalmente, partindo-se da chapa de 60 por 20. Não é? Não era usual para o Marcelo chapas muito pequenas, mas aqui nós veremos vários exemplos. Né? Aqui, evidentemente, nós temos uma água forte, e aqui é muito interessante porque o Marcelo faz uma experiência que ele tenta aproximar uma linguagem que ele conseguia na litogravura, que chamava peau de crapaud, pele de sapo. Então, vocês vão de reparar umas bolinhas, porque ele passou óleo na matriz, né? Antes de passar uma pincelada, né? Para fazer o desenho. Então, reparem aí o Marcelo experimental, tentando trazer um pouco de uma coisa que ele já dominava melhor na lito para o metal. Né? Vamos só lembrar que Marcelo começa na xilo, né? Ele trabalha em xilogravura, depois ele vai no Liceu de Artes do Rio de Janeiro, e aí ele se introduz ao metal, né? Mas antes disso ele estudou lito com o Poti no Liceu. Né? Então as coisas foram algo concomitantes. E quando Marcelo viaja para a Europa com o prêmio Viagem, conquistado em 52, aí o dinheiro só saiu no final de 53, e ele passa o ano de 54, 55 na Europa, ele a passa estudando lito. Né? Aí tem uma série de litos de Viena muito bonitas, e continua a xilogravura. Portanto, o metal vem um pouquinho depois. Embora ele já tivesse algum contato, o metal propriamente começa, não é cronologicamente, depois do Marcelo, por exemplo, sair da xilo. Né? É conhecido por todos que um dia Marcelo, numa conversa com Guilde, Guilde revela a Marcelo, com a sinceridade de um papo entre amigos, da sua insatisfação com o rumo que as xilos do Marcelo estavam tornando. Né? Que estavam se tornando muito abstratas, praticamente, e muito focadas nas tramas e perdendo uma expressividade da imagem, perdendo o drama da imagem. Marcelo ouve essa crítica, aceita essa crítica, e aí nós temos mais ou menos o fim do período do Marcelo em xilogravuras, porque aí ele entende que a linguagem do metal lhe é melhor para a expressão da sua obra. Aqui, típicas gravurinhas de ateliê. Inclusive, a Nina vai chamar a atenção de vocês para essa gravura embaixo à direita, coitada, que a outra aqui, Nina, essa porque essa é uma gravura que impiedosamente depois o Marcelo ficava testando ponta nela, né? Então é isso, são peças que ficavam soltas em cima das mesas, em que não havia propriamente a preocupação de mantê-las, né, intactas ou bem envernizadas para não oxidar. Eram gravuras de serviço, como todos nós temos, né, nos nossos ateliês. E aqui temos uma coisa curiosa, esta gravura do olho, ela já foi um pôster de uma mostra de cinema, né? E me parece que em São Simão, né? E temos várias épocas, né? Nós temos esses cavalinhos em cima, que é uma coisa muito 70 do Marcelo. Depois nós veremos outras imagens, vocês reconhecerão essa solução mais arredondada, né? Nós temos um Marcelo que começa mais anguloso, talvez ainda mais próximo das figuras da Xilo, e ele vai se arredondando, ele vai criando uma volumetria a partir dos 60 e da década de 70. Né?
E, claro, nós vamos depois ver alguns poucos exemplos das últimas gravuras do Marcelo, em que ele faz uma volta, ele faz um círculo completo, que ele volta à expressividade do Marcelo mais jovem, em que as gravuras são lançadas num vazio e que você tem mais o embate das linhas com a imagem do que a busca da volumetria, por exemplo. Não? Aqui, de novo, vocês podem ver perfeitamente nesta gravura embaixo, em cima, os testes de lift ground que ele faz. Aí essas linhazinhas nele em cima, olha lá esses pequenos testes de linha, né? E são, como disse a vocês, uma delas chegou a ter edição, mas as outras duas não, são, de fato, os pequenos exemplos, os pequenos exercícios, né? Esta solução, Marcelo retomará várias vezes, essa que nós temos embaixo e em cima, que é o fundo chapado, né? Marcelo cria uma dramaticidade, ele joga um foco de atenção à figura na medida em que ele silencia o fundo. Não é? Nós poderemos ver em algumas gravuras que essa mancha silenciosa, às vezes é uma água tinta, pura e simplesmente, mas nem sempre, porque na busca do valor gráfico de uma gravura, ele, em cima da grande mancha de água tinta, fazia todo um trabalho em água forte. E, claro, nós vemos aqui, ao final, Marcelo chamando luzes, exatamente como naquela luta, naquele embate que todo gravador tem, de, ao final, gravar, e, eventualmente, negar as gravações, raspando e chamando de volta brancos. Né? Isso ele utilizará muito, né? E esse tipo de coisa nasce desses pequenos projetos. Né? Aqui, curiosa gravura, que também não viu edição, ela tem outros testes de cor, mas reparem, procurem ampliar e reparar na maneira como ele solucionou essa gravura, como ele desenhou com o branco. Aqui nós temos o Marcelo salvando o branco para depois continuar o trabalho de volume da figura. Né? Mas bem no início ele já determina áreas que deverão permanecer, o que é um gesto completamente diferente de você depois buscar o branco pela raspagem e pelo brunimento. Isso ele explorará em várias outras gravuras, essa ideia de um branco separado, mantendo a matriz polida, né? E essa é muito curiosa, porque é uma gravura com um gesto a pincel que não é característico do Marcelo. Isso nós encontraremos nesta gravura e talvez mais em duas, não muito mais. Não é? Depois, Marcelo estabelece, como eu disse a vocês, o método, digamos assim, de lançar a imagem com o lift ground e depois continuar trabalhando. Mas, de início, nós temos o Marcelo sendo um aguafortista pura e simplesmente. Aqui também, vejam no canto inferior direito da matriz, como esta pobre matriz sofreu, porque o Marcelo, o canto esquerdo, Nina, o Marcelo continua fazendo seus testes de ponta. Aqui nós temos a ponta da mini retífica, que Marcelo usou muito, né? E também do martelete. Estes pretos muito intensos, certamente é o martelete. Né? E estas cobrinhas, digamos assim, também de preto intenso, é a mini retífica. De preferência, o Marcelo usava a cabeça de diamante, que é uma ponta com
que é uma ponta mais precisa, né? Porque nós temos a ponta de diamante, nós temos a espiga de milho e nós temos uma redondinha, né? E ele usava muito a espiga de milho e aquela ponta de diamante, né? Que eram que davam as linhas mais precisas, né? Então, nós temos uma gravurinha que sofreu, coitada, porque ela ficou exatamente para isso, para estes pequenos testes, né? E elas sofrem também, essas matrizes, porque elas são usadas dos dois lados, né? E como vocês sabem, a gente mal e mal protege as costas da gravura. E imagine uma gravura com um verso trabalhado, não é? O verniz vai ceder nas áreas em que ele está mais fino, e as gravuras que são verso, elas sofrem muito. Eventualmente, quando nós olharmos os álbuns do Marcelo, repararemos num buril que Marcelo fez na Bahia, e infelizmente ele usou o verso desse buril para trabalhar e meio que destruiu aquele lindo buril de caranguejos. Mas são coisas que as gravuras têm que aguentar o destino delas, né? Diante da mão do gravador. Aqui também uma gravura que você repara que ela é obviamente um trabalho interrompido, não é? Algumas vezes o Marcelo lançou mão de gravuras quadradas, não é? Da matriz quadrada, não era usual, né? Mas ele não vai adiante. Ou seja, ele poderia, como nós vimos em outros trabalhos do Marcelo, focar a luz, tal, mas não, vocês vejam, ele encerra e deixa meio esboçada, o que eu particularmente acho que tem um grande valor, não só como um pensamento da imagem, para entender como ele chegava, mas até porque a gravura esboçada tem um sabor muito especial, né? Você pode dizer, é isso que ele queria? Eventualmente pode ser, mas vejam, ele nunca optou pela edição dessa peça, né? Então, temos, de um lado, ele achou que isso daqui deu o que tinha que dar, e de outro, nós temos essa intromissão, né? A gente invade o pensamento do artista e captura esse momento, não é? Em que ele decide abandonar a imagem, não é? Mas nós podemos fazer uma reverie, podemos fazer um pensamento tipo, eu mais ou menos acho que ele iria para ali, iria para colar, né? Então, tem um valor que eu acho muito interessante nas gravuras esboçadas, e os álbuns nos permitem isso, né? Outra pequena bagunça de ateliê, não é? Em que a imagem vai quase desaparecendo, né? Vejam, não tem praticamente a ideia. Muitas vezes o Marcelo fazia a proteção da área do chanfro e tal. Em absoluto há essa preocupação, né? Claro, quando nós passávamos as matrizes ao Roberto, o Roberto invariavelmente preparava o chanfro como parte do trabalho dele de impressor. Não é? As pessoas que não gostariam que isso ocorresse tinham que dizer a Roberto, por favor, não chanfre a chapa, não vá polir o chanfro da chapa. E que ele, claro, fazia como era solicitado. Todas essas peças são peças que foram impressas em Hahn Miller, que era, depois de um certo período, o papel de predileção do Marcelo, né? Pela sua resistência, pela sua capacidade de reprodutibilidade das linhas mais discretas, da água-tinta mais sutil. Este é um papel que tem essa possibilidade, né? Nós temos gravuras mais antigas do Marcelo em outros papéis, mas a partir de 60, 70, você tem o Marcelo optando pelo Hahn Miller, e foi essa a opção também para os álbuns, né? Vejam com que liberdade, não é? O desenho é lançado, né? Você tem algumas horas, você pode ver até a própria pena. Marcelo lançava os desenhos tanto com pena de metal quanto com pena de bambu. Então, em alguns momentos, você pode ver até esse caminho da pena abrindo e fechando. E também vocês vão de ver
linhas muito mais fortes, que aí nós temos a presença da caneta de gravação e do martelete. Então, olhe com que liberdade ele lança, com que fluidez essa linha aparece na matriz. Né? E, mais uma vez, não há uma intenção de correção, não há uma intenção de montar a figura de maneira ou outra, porque é um trabalho íntimo, é um trabalho que era para ficar, e talvez a partir das ideias feitas nestas pequenas matrizes, partir a grande matriz que eventualmente poderia ver a sua edição. Né? Marcelo é de uma geração em que as edições, usualmente, eram edições de no mínimo 50 peças. Né? Aqui nós temos também uma outra gravura com esta mancha na área dos olhos, que certamente ela deve ter adquirido ou por oxidação ou por ser fundo de outra gravura. Mas ainda assim fica como uma figura algo mascarada que também tem o seu sabor, não é? E se Nina vai mostrar para a gente mais de perto a área do cabelo, e para ver que, de fato, essa técnica favorece muito uma linha mais gestual, fugindo do traço mais rígido da água forte, né? E, sobretudo, fugindo daquele padrão de achura reta da água forte. Marcelo apreciava muito o que é chamado da griffonnerie de Rembrandt, e ele busca essa linha irregular, ele busca a volumetria através dessa linha irregular e não das achuras retas, que foram mais uma característica do início das gravuras do Marcelo. Né? Então, nós temos ele aí já indo muito ao controle desta técnica. Vejam que linhas diversas espessuras, quase com diversas profundidades, não é? Para aqueles que são leigos, o lift ground você desenha numa matriz com uma tinta com certa espessura, depois o verniz é passado numa camada muito fininha, e uma vez seco esse verniz, você com uma esponja, como aquela tinta tinha uma alturinha, você com uma esponja, você levanta a imagem, ou seja, o verniz é descoberto, revelando a linha. E sobre essa matriz, com esse verniz muito fininho e com essa linha exposta, é batido um breu. O breu é uma substância que, aquecida, ele é um pó, uma resina, que aquecido, ele gruda na matriz e forma uma retícula. A origem do breu está na época em que a gravura se servia à reprodução de pinturas. Vamos voltar um pouco, lembrando que a gravura começa a partir dos nielos da joalheria. Estas primeiras gravuras, chamadas nielo, eram o registro do trabalho de joalheiros e acabam tendo autonomia, não mais como um registro dos padrões que determinado joalheiro lançava à mão, mas acabam sendo as reproduções de imagens, não é? E começam, claro, atreladas à técnica do joalheiro, que era o buril, para evoluírem depois para a água forte, com Daniel Hopfer, e há contestações se foi de fato Hopfer que inventou a água forte, para mais adiante, quando nós temos a gravura de reprodução, aparecer a técnica da água tinta, buscando a volumetria da pintura, não é? Então, nós temos no Marcelo praticamente todas as técnicas, porque não é incomum que o Marcelo acabasse as gravuras, por exemplo, com toques de buril, né? Ou seja, chega uma hora que você se enche de ficar dando banho de ácido na matriz e você vai para a técnica direta para resolver a questão sem tanto vai e vem. Então,
Marcelo lançava a gravura, fazia suas grandes áreas em água tinta e, no final, retrabalhava essas áreas de água tinta em água forte e, no final, quando ele já estava raspando, tirando, puxando novas luzes, ele invariavelmente terminava ou com martelete, ou com o chicote, ou com o buril, ou seja, técnicas diretas. Não é? Você dirá, Marcelo não usava ponta seca? Pô, diante de uma área maciçamente gravada, como usualmente eram as matrizes do Marcelo, eu diria que eram poucas as opções dele de acabar em ponta seca. Ele usualmente preferia acabar com umas linhas um pouco mais contundentes, como a do buril e, sem dúvida, a do martelete e da retífica. Né? Chamar de retífica e martelete são maneiras mais polidas e mais museologicamente corretas do que a gente chamar pelo tradicional chicote vibrador. Que seria um aspecto assim meio SM da gravura, mas fica aqui para nós os íntimos, não é? Então, Marcelo trabalhava no chicote e trabalhava no vibrador para acabar as gravuras. Quando você lança a mão dessas técnicas de alta rotatividade, a linha se torna muito aveludada e pode desequilibrar toda a composição. Né? O Marcelo se preocupava muito em criar buracos na matriz. Né? Aqui nós temos uma das primeiras gravuras em metal do Marcelo. Essa é uma gravura que a gente, por exemplo, é evidente que não se tem essa visão assim pelo computador, mas você reconhece uma linha mais fina e uma linha mais precisa, que é a linha do nítrico. Né? E, claro, coitada, sofreu muito, essa é uma matriz que oxidou muito, as cópias de época são mais polidas, né? Aí você vai dizer, mas o Marcelo não cuidava das matrizes? Não. Não. Marcelo não cuidava das matrizes, as que ficavam, que vocês viram que eram testes, ficavam em cima das mesas, nas prateleiras do ateliê, e as outras gravuras que viveram edições, ou seja, que foram ateliê do Roberto impressor, ficavam num criado mudo que o Roberto tinha no ateliê de impressão, uma grudada na outra. E, é claro, a alteração do clima, um dia de maior umidade, outro de menor umidade, as gravuras iam oxidando. Não é? Então, não havia uma preocupação em invernizar a gravura para que ela não oxidasse, etc. e tal. Né? Mas essa, como eu digo a vocês, esse é o destino das obras. Aqui nós temos uma das poucas pontas secas do Marcelo. Esta é uma gravura que viu edição, né? Realmente são poucas as gravuras que você pode dizer que ele tenha feito em técnica única, não é? Quando você vai fazer a etiquetinha de uma gravura do Marcelo, ou você tem uma etiqueta bem grandona para você poder dizer que ele tem lift ground, que ele tem técnicas diretas com canetas de alta rotatividade, que ele tem buril, que ele tem água tinta e que ele tem água forte, não é? Ou você diz técnica mista. No caso, essa etiquetinha nos seria muito mais facilitada, porque é das poucas pontas secas que o Marcelo fez de início ao fim. Né? Sofreu com o tempo, as gravuras de época, o fundo está mais limpo, mas Roberto e Marcelo, porque eles precisaram estudar a reimpressão de artistas que não eram necessariamente gravadores, e eu explico vocês o que eu quero dizer com isso. Quando o Paciello fez o livro da história da gravura, havia uma série de gravuras em metal de pintores. Marcelo dizia a história especificamente de uma ponta seca da Djanira. Essa ponta seca, quando a gente vai trabalhar, é relativamente comum o leigo da gravura pegar a ponta seca como se pegasse um lápis, não é? E todo mundo sabe do mundinho aqui da gravura em metal, que você, ao pegar e trabalhar com a ponta seca deitada como um lápis, você está levantando a rebarba de um lado e brunindo do outro, não é? Então, não é inusual, perdão,
de que as gravuras dos pintores elas tenham alguns pequenos problemas ao serem lançadas nas matrizes. Então, Marcelo e Roberto se deparam com um problema, que é aquela ponta seca da Djanira, que a rebarba foi toda para o espaço, não é? Porque, primeiro, tinha sido gravada sem a devida intensidade, e, segundo, que não era a intenção dela fazer grande edição. Mas eles tinham que tirar 100 cópias daquela gravura para a edição da história da gravura daquele livro do Pacello. Isso é resolvido alterando a viscosidade da tinta. Você aumenta a viscosidade da tinta, ou seja, você tira o óleo fino e pode, para engrossar a tinta, você acrescenta ou mais pigmento ou mais carbonato de cálcio, porque o carbonato de cálcio ele não tem uma capacidade de impor um tom à tinta, ele fica perfeitamente transparente, né? E aí você aumenta a viscosidade dessa tinta e gruda mais na linha da ponta seca moribunda, não é? E aí nós temos, né, Roberto, sabedor disso, reaviva esta gravura do Marcelo, né, de anos atrás, e que também nunca se preocupou em ser guardada com um cartão para que a ponta seca não sofresse com o esbarrar de duas matrizes, mas Roberto reaviva essa gravura de tempos atrás, com essa técnica da alteração da viscosidade da tinta. Também uma gravura que Marcelo tinha começado em água forte e ele avança na gravação com a retífica, característica desses grandes pretos muito aveludados, muito intensos. Veja esta área aqui, não é? Com essa linha quase como um borrão. Não é? Você vai, isso é uma ponta seca, isso é caneta de gravação. A gente, eventualmente, vai fazer umas imagens em macro para poder que... E aí você verá, quando você olha muito de pertinho, você consegue ver que a caneta de gravação ela cria um tac-tac-tac, um ritmo por força até, não é? Da sua rotatividade. Né? Então, você consegue esses pretos muito intensos. Né? Essa gravura viveu várias provas de cor, mas ela não chegou a viver uma edição. Aí nós temos um trabalho mais do Marcelo do início da década de 70. Essa gravura teve muitas provas de cor, em que o Marcelo, uma época, optou muito para fazer fundos. Né? Nesses fundos, ele salvava a luz em determinados momentos do fundo, aí batia uma água tinta e a gravura ficava, de fato, com um sabor muito especial, muito próximo da linguagem dele, dos desenhos de papel preparado. Marcelo tinha duas técnicas de preparar papel, que mais adiante vocês poderão ver no canal da gente do YouTube, que era frotando pigmento e preparando também o papel com tinta látex e rolo de espuma. Né? Acho que tem uma pergunta. Pois não. Paula me disse que há uma pergunta. Aguardemos e ela será respondida. Pergunta? Não dá para ler no contraluz. Ai, não. Alguém está ligando. Alô. Voltou? A pergunta é? Pode continuar, então. A pergunta surgiu. A pergunta foi e voltou? Ok, muito bem. Então, não dá para ler no contraluz. Ah, tá bom. É porque, né? Isso. Muito bem. Vamos mais uma, que você verá que tem uma outra. Aí está outra também de perfil muito parecida, não é? A Nina vai fazer ir e voltar as duas gravuras, que é uma coisa interessante de nós vermos, né? A gravura lançada, trata-se de outra matriz, não é a mesma imagem, mas é a mesma intenção, ou seja, o perfil, o trabalho
no grafismo do cabelo da figura, não é? É muito interessante ver essa sequência. E os álbuns nos permitem isso, né? O álbum não só nos permite essa aproximação intensa, não é? E desde que com luvinhas que a gente possa passar a mão na gravura e sentir o volume da linha, mas a gente também pode ir e voltar ao nosso bel prazer. Aqui, de novo, vocês vejam o Marcelo salvando brancos, né? E no nariz depois ele vai raspar e puxar esse branco de volta, e a matéria raspada, claro, é completamente diversa daquela salva de início. Não é? Ela tem uma vibração, ela tem um quê muito diferente daquelas em que Marcelo salvava a priori, e você tem ainda o cobre todo polido ainda. Né? Essa é a gotinta que você se referiu. Oi? A gotinta. Sim, ela está trabalhada em cima. Não, é que a gotinta, você se referiu à retícula, mas a gente agora chegou numa... Ah, pois não. Então, a Nina vai para aqueles colegas e amigos que estão nos visitando, que não têm tanto conhecimento, quando vocês veem essa matéria mais porosa, aí vocês estão diante da técnica da água-tinta, não é? Okay. O Ulisses tem uma pergunta, eu falei para ele abrir o áudio. Melhor, perfeito. Né? Excelente. Ulisses, veja, gente, nós estamos aqui num colóquio, numa conversa com a turminha do Piratininga, são colegas muito queridos, muito apreciados aqui pela gente do núcleo, né? E o Ulisses tem uma questão e vamos abrir o áudio, isso serve a todos, por favor, sintam-se à vontade para nós aproveitarmos essa tarde para um bate-papo. Olá. Oi, Uli. Acho que eu dei uma desaparecida aqui, cliquei em alguma coisa que não devia, mas tudo bem. Imagina. Tá aqui. Não, eu pergunto se o Marcelo Grasman fez alguma imagem baseada no Odisseia e na Ilíada de Homero. Se ele gostava desse livro clássico. Lembro. Não me lembro de nenhuma. O que pode acontecer, Uli, é talvez ter alguma coisa nas ilustrações. Você lembra que ele ilustrou muito Dostoiévski? Né? Aí nós teríamos que dar, ele fez O Pequeno Soldado, ele fez, nossa, vários textos do Dostoiévski, mas eu não me lembro especificamente da Ilíada. Né? Ele usou muito, por exemplo, Marcelo inventava temas para poder desenhar. Vocês vão se lembrar, quem tem o caderno de viagem, há uma entrevista do Marcelo naquela edição que foi feita do caderno de viagem, em que Marcelo narra que, no início, um pouco continuando o trabalho dele de ilustração, que ele tinha no suplemento literário, ele começa a inventar motivos para desenhar e para gravar. Nós estamos aí em final da década de 40, Marcelo está ainda na linguagem da xilogravura e ele está fazendo aquela série que depois foi apelidada dos álbuns de Sorocaba, pois em Sorocaba ele estava trabalhando. Estes álbuns hoje estão estão completos apenas na Biblioteca Mário de Andrade, porque à época o diretor da Mário de Andrade comprou esses álbuns do Marcelo, né? E estes álbuns, sim, Marcelo especificamente diz, olha, este daqui é do Cat People, daquele conto do Bradbury, do Cat People, esse outro daqui é de uma ideia a partir de um outro conto, né? Mas especificamente da Ilíada, Ulisses, eu não me lembro. Posso lembrar, por exemplo, de uma longa série a partir do Acteon, não é? O Acteon era um caçador que um dia, aí estamos falando também de gregos, mas da mitologia grega, não propriamente da Ilíada e da Odisseia. Acteon, um caçador, um dia surpreende a deusa Diana tomando banho. O que não é polido de fazer com ninguém e perigosíssimo de fazê-lo com uma deusa. A deusa imediatamente transforma Acteon num veado e ele é comido pelos próprios cães. Não é? Então, nós temos aí toda a sorte
ilações Ô, psicológicas Zizi, interessantes, e Marcelo tem a famosa a série de Acteon. Ele, por exemplo, fez, Ulisses, algumas obras sobre a Niobe, porque ele tinha um projeto de gravuras para uma empresa que trabalhava com nióbio, não é? Então, é isso que eu tenho para te dizer, Ulisses. Não lembro especificamente, não, de nada da Ilíada, né? Teriam coisas divertidas, né? Poderia ter muito cavalinho aí cheio de surpresas. fico imaginando se ele gostava também de algumas histórias de Marcelo, horror. ele operava muito mais na chave do fantástico, dos contos, do Algernon, dos contos do Bradbury. Marcelo era um leitor voraz de ficção científica. A coleção de livrinhos de ficção científica do Marcelo era praticamente infinita, né? Então, ele era um grande leitor desse tipo de literatura, não é? Talvez menos desta do que dos clássicos, talvez, não? Gostei. Obrigado. De nada. Né? Aqui nós temos uma gravura que viveu para ver edições, não é? Ela foi impressa numa cor amarronzada, num ocre mais avermelhado, muito bonito. E aqui nós a temos na cor dos álbuns, que é esse preto com um pouco de azul. Então, podemos ter aí muito claro Marcelo lançando o desenho, ou seja, vocês veem essas linhas mais fortes, que são as linhas que foram lançadas em Lift Ground. Nós temos uma água tinta bem larga, batido com um grão bem largo, que daí da linha dá bolinhas brancas mais nítidas, né? E Marcelo silenciando todo um fundo para focar a luz no rosto da figura. Mas quando nos aproximamos, embora ela tenha uma linguagem, digamos, mais pictórica, quando nos aproximamos das áreas, como o cabelo, que a Nina está me mostrando agora, nós vemos esse festival gráfico de linhas e linhas, aquela linha, aquela grifonerie que ele buscava e que finalmente ele domina, ele controla à perfeição, não é? Aproximando uma linguagem muito mais gestual, não é? Da linguagem da gravura, na linguagem da gravura, não é? Então, olhando bem de perto, podemos também ver que temos a mistura de todas as técnicas, não é? E eu chamo a atenção a vocês que as figuras posadas, não é? Você tem a sensação que você interrompe esta pessoa em um pensamento, em um gesto que continuaria. Este posé é uma característica, sobretudo, de um período da Renascença, que Marcelo apreciava muito. Né? E vocês vão também reconhecer essa volumetria da linha, tudo muito em Leonardo, que também Marcelo apreciava muitíssimo. Né? Marcelo dizia que ele era a soma de todos os trabalhos que ele já tinha visto e apreciado na vida. Né? E dizia isso com bastante humor e bastante leveza, dizendo, olha, a gente vai roubando de todo mundo, que a gente gosta. Né? Ele tinha esse simpático senso de humor, não é? De apresentar, não é? Os seus heróis, digamos assim. Não é? Uma gravura que também não teve propriamente edição, que podemos vê-la, poucos podem ver, algumas gravuras se dirão, mas eu vi essa gravura em tal lugar, às vezes Marcelo dava essas cópias, né? Essas que ficavam mais em provas de estado, não é? Então, eventualmente, acham-se essas gravuras, mas essas, usualmente, só encontraremos aqui por força de serem testes ou de gravuras que, de alguma forma, não o agradaram, não é? E ele não as continuou. Aqui uma gravura que, sim, ela teve edição, ela foi impressa em azul, foi impressa num vermelhão, e, claro, para coadunar com as outras cópias do álbum, está aí impressa
em o preto azulado. Aí você dirá, mas que história é essa de, para o leigo, me permitam, colegas, explicar, que história é essa de foi impresso em outra cor, né? A matriz, vocês sabem, é uma chapa de cobre que é entintada, ou seja, ela é uma chapa que tem os sulcos, não é? Nós estamos falando da técnica de encavo, ou seja, em que você grava e tira a matéria, não é? E esses sulcos são completos com uma determinada tinta que pode ter a cor que o artista quiser. Às vezes você usualmente faz as suas provas de estado em preto e depois a procura da verdadeira cor dessa gravura é uma outra viagem, não é? Porque certas imagens ficam muito bem em cores mais frias, como os azuis, como os verdes, e outras enriquecem e ganham uma outra narrativa com cores mais quentes, não é? Cores quentes da paleta do vermelho, do ocre também da paleta do vermelho, não é? Então, esta imagem, nós temos uma cópia dela em azul, temos uma cópia dela mais avermelhada, e aqui temos essa a solução que foi encontrada no álbum de todas terem esse preto azulado. Não é? Façam só, antes da Nina virar, que essa próxima também é muito interessante, no ombro da figura, vejam de novo a técnica de salvando os brancos, né? Aqui nessa que seria uma gola, né? Em que ele vai inferindo imagens, inferindo uma gola, e aí nós é que completamos isso. Ela está apenas inferida, sugerida, não é? Esta próxima imagem também é muito interessante, que o Marcelo solucionou a pincel, o que não foi algo, vocês vão se lembrar de uma pequena imagem que vimos logo no início, ali havia uma solução tanto a pincel quanto lápis, né? Falei, mas como assim lápis? Veja, se você começa a desenhar com o lápis de litogravura, que é o lápis gorduroso, né? Ele protege, ou seja, o ácido não vai ter o condão de apagá-lo, não é? O ácido é uma base de água, né? Então, se você usa um lápis à base de óleo, ele vai ficar lá bonitinho, né? Então, Marcelo desenhava, às vezes, com lápis aquarela, quando ele queria levantar a imagem, ou usava, porque o lápis aquarela solúvel em água, ou usava o lápis à base de óleo, como é o lápis litográfico, para que a imagem ficasse protegida. E aí nós temos ele lançando a imagem a pincel, que foi uma coisa que ele não prosseguiu. Foi uma experiência que se reduziu a pouquíssimas obras, né? Embora esta seja uma gravura que você vê que ele plenamente a completou, ou seja, você reconhece nesta gravura todo o percurso do Marcelo em lançar o desenho, em buscar um foco de luz, em buscar a volumetria, e poderíamos até dizer que está acabada. Não obstante, você não tem grande edição desta peça. Essa gravura também foi muito usada para experiências de cor, experiência de dupla matriz, tudo isso, eventualmente, nós vamos colocar este contraste também nos nossos vídeos do YouTube, porque também faremos um vídeo especial sobre as gravuras de época e as gravuras do álbum, não é? Algumas, claro, se preservaram perfeitamente, mas outras sofreram, como vocês já ouviram aqui, oxidações irreversíveis. Optou-se por não tentar o resgate destas matrizes, ou seja, nós não as retocamos. Além de simplesmente passar a desoxidá-las com vinagre e com sal, ninguém foi atrás de repolir essas gravuras, não é? Porque a ideia, o plano, era as gravuras impressas na condição em que elas se encontram. Não obstante, como eu falei a vocês, houve um trabalho na viscosidade da tinta para que as gravuras aguentassem a reprodutibilidade dos 8 álbuns, não é? Então, aquela ponta seca que nós vimos adiante, ela tinha que ter essas cópias para poder entrar no álbum, não é? Mas não foi feito nenhum retoque ou nenhuma busca em
trazer de volta o polido original, e isso nós mostraremos eventualmente para vocês numa comparação das impressões de época e das impressões do álbum. Outro ponto muito interessante, né, é, mais adiante, nós vamos mostrar a vocês, tentar mostrar a vocês, gravuras impressas pelo Otto, pelo Marcelo e pelo Roberto, o que também vai dar um pano para a manga para nós discutirmos a autoria ou a presença autoral do impressor na gravura em metal. Essa é uma gravura que, sim, teve edição, ela teve em várias cores. Ao final, o Marcelo acaba com uma linha a buril, que lhe é muito típica, né? Espero que dê para ver. Né? Ao leigo, eu esclareço, vocês lembram que eu acabei de falar que o buril foi a primeira técnica da gravura, porque era a técnica dos joalheiros. O buril é uma peça de metal, né, como um formão, digamos assim, de metal, que retira matéria do cobre. O cobre é chamado do talho doce pela sua facilidade, pela sua dutibilidade, não é, na gravação. E o Marcelo, vocês vão lembrar do que eu já disse, que usualmente ele terminava as gravuras com técnicas diretas, e aí eu paro e explico. A técnica indireta é aquela que lança a mão do ácido, e a técnica direta é aquela em que o gravador grava direto na matriz, ou com uma ponta seca, ou com uma caneta de gravação, ou com um martelete, não é? Ou com, claro, o buril, que eu acabei de falar. Então, ao final, o Marcelo geralmente dava algumas linhas em buril que tem uma característica completamente diferente, por exemplo, da linha de água forte, porque a linha de água forte ela foi obtida pela morsura do ácido. Então, a borda da linha de água forte oscila, enquanto as bordas da linha a buril são perfeitamente lisas. Não é? E dá um diálogo muito interessante de linhas. E os álbuns nos favorecem a proximidade da gravura, não é? Porque temos as gravuras literalmente em mãos. Né? Essa é uma gravura também que viveu edição e viveu muitas provas de cor. Muitas provas de cor. É muito curioso como o Marcelo, às vezes, pegava determinadas gravuras e meio que parava tudo para fazer provas de cor em determinada gravura. Né? De novo, aquela liberdade de fazer a volumetria com uma linha muito fluida, com a linha que podemos chamar de griffonnerie, né? Para depois buscar pretos mais intensos com a caneta de gravação e, ao final, as suas indefectíveis linhazinhas a buril, né? Que ele curtia muito acabar uma gravura assim. Né? Essa também é uma gravura que não viveu edição. Ele lançou essa imagem e a abandonou por alguma razão. Ele não quis continuá-la, não é? Poderíamos, baseado no que já vimos até agora, imaginar até um grande fundo escuro em que este rosto ficasse iluminado, mas ele não o quis. Não. Esta não, esta foi uma gravura que viveu edição, né? Ela teve outras cores, ou seja, quem estava desde o início da nossa conversa, lembra que eu falei que Marcelo fazia, numa época, ele imprimia um fundo, qual seja, a imagem, como nós a vemos aqui, é lançada em cor, preto, azul, escuro, e o fundo tinha outra cor, em que eram salvos as áreas em que ficariam em branco, trazendo um volume, trazendo uma característica do desenho do Marcelo, a gravura. Então, esta é uma pequena gravura que viveu. As gravuras assim mais desse tamanho, aqueles que conhecem o álbum do Pacello, do Marcelo, verão que ele lançou mão destes tamanhos também naquele álbum.
não é? E nós vimos uma ou outra gravura que aqui, recentemente aqui nessa nossa tarde, que estiveram também no álbum, né? Eu só digo a vocês desta gravura que nós temos praticamente aí um primeiro estado, não é? A matriz está lançada, não é? A imagem, não é? Está lançada quase praticamente sem nenhum trabalho a posteriori. Nós temos talvez alguma coisa ali embaixo, mas ali embaixo eu acho que é mais uma sujeirinha dela ter sido usada como fundo, não é? Assim começavam as gravuras do Marcelo, com poucas linhas, com uma imagem sugerida, e destas se multiplicavam as provas de estado. Mas o Marcelo depois chegou num ponto em que ele não mais imprimia tanto prova de estado, ele apenas entintava a gravura, dava uma olhada e dizia, ok, eu já sei para onde seguir. Né? Então, ao final, as provas de estados foram encolhendo. Né? Nós temos aqui mais uma linda peça, uma gravura que viveu uma edição, mas não uma edição longa, não foi uma gravura, por exemplo, que participou de exposição, né? Mas nós temos todo o trabalho de volumetria, de busca da luz, de busca até de uma certa teatralidade nessa luz, em que a gente antevê ou imagina um pensamento desta figura, que não olha direto, essa figura não está querendo um colóquio propriamente conosco, mas ela está num pensamento dela e só dela. Vejam como ele recorta a figura com uma água tinta mais profunda e mantém a área do corpo da figura ricamente trabalhada de forma gráfica. Não é? Nós temos aqui o Marcelo de pleno controle da matéria gravada. Não obstante, esta gravura está no 4º álbum, que é o álbum das obras de ateliê, não é? Porque não viveu grande edição. Mas, obviamente, nós vemos esta imagem em que ele já chega ao final para dizer, não, aqui não há mais nada a fazer, isso já está, já cheguei lá. Pois é, essa é uma gravura que tem muita gravação de caneta. Nina, se você puder chegar perto, vocês verão que ela tem muita gravação na caneta. Né? Talvez tenha ficado até um pouco mais rígida por isso. Né? Porque a caneta, vocês sabem que ela dá umas linhas um pouco mais retinhas, né? Você consegue umas linhas mais malucas, você gravando no sentido contrário ao que gira a cabeça da caneta, mas o controle disso é um pouco mais difícil. Né? Mas, olhando de perto, vocês verão que ele praticamente começou e terminou com a caneta de gravação. Esta é uma gravura. O Ulisses estava falando da Ilíada e tal. Essa é uma gravura que o Marcelo retoma muitas vezes essa esfinge, não é? Ou seja, o corpo de leão e o rosto, né? O rosto humano. O Marcelo retoma muitas vezes a imagem da esfinge, né? Aqui nesse diálogo com essa figura absolutamente divertida, com esse chapeuzinho fofíssimo, né? Geralmente os monstros Marcelos eram pessoas incrivelmente fofinhas e sempre com um certo sorriso, né? A gravura sofreu quando nós fizermos os vídeos comparativos, vocês verão que a gravura de época, a figura da esfinge era completamente branca, que dava mais um contraste, né, com a figura gravada ao lado, mas vocês veem aí nitidamente as marcas da oxidação, né, na outrora área perfeitamente polida da gravura. Né? Aqueles que um dia
inclusive o núcleo serve também para isso, quiserem preservar melhor as suas matrizes, não esqueçam de dar uma passada de neutrol, ou mesmo uma passada, vocês podem fazer uma coisa muito mais simples do que isso, que é derreter uma parafina bem fluida e passar uma pequena camada de parafina, vocês só precisam evitar a oxidação, né? Porque talvez no futuro neutrol, se o neutrol pega sol, ele fica dificílimo de tirar, gente, é uma eca, mas a ideia da parafina é joinha, né? Uma outra gravura do Marcelo é muito curioso que essa tem meio que várias imagens meio gêmeas, né? Mas não são matrizes diferentes, né? Esta tem uma anterior, talvez, Nina, que também é muito parecida. É muito curioso. Estas viveram grandes experiências de cor. É um negócio até bem curioso, como essas gravuras tiveram muitas experiências de cor, né? E veja. Aí temos ela e aí temos o fundo, né? E o que acontece? Isso foi feito assim? Não, nós tínhamos essas outras porque nós precisávamos só de 8 cópias, são 8 sets de álbum. Na verdade, gente, é mais do que 8 sets. Lembrem-se que as gravuras não estão só encadernadas, mas a cada álbum encadernado acompanha uma versão dele solta. Então, na verdade, nós estamos falando de 8 álbuns encadernados e 8 álbuns soltos. Então, elas tiveram que aguentar 16. Lembre-se do nosso exemplo lá, da ponta seca, que precisou ter a viscosidade da tinta alterada, né? E, como eu disse a vocês logo no início, há gravuras que Marcelo tinha nesta quantidade e que nós aproveitamos para acrescentar no álbum, não é? Ou seja, algumas nós tivemos que recortar o Hans Miller, por exemplo, esta é obviamente uma gravura em que o Hans Miller estaria deitado, né? Então elas foram recortadas para poder serem encadernadas. De novo, lembrando que todas as gravuras estão no mesmo sentido, para que nós não tenhamos que ficar virando o álbum horizontal, vertical, né? Uma outra gravurinha também, típica de teste de ateliê, que não viveu edição, em que o Marcelo lança, é uma gravura mais antiga do Marcelo, a gente percebe até pela maneira como ele soluciona a figura e também pelo imaginário, a maneira como ele coloca essa figura no colo, essa cabeça dessa figura, realmente sempre me remete a um Marcelo mais próximo do início do contato dele com o metal, e aí talvez um tiquinho mais próximo da linguagem da xilo, porque há várias xilogravuras que têm essas figuras de mulheres com esses seres no colo. Aí, Ulisses, nós vamos lembrar da aproximação do Marcelo do Alfa e Ômega, do Munch, não é? Munch cria a história de Alfa e Ômega, e isso aparecerá muito nos desenhos do Marcelo da década de 50. Em 53, muitos, ele faz o Metamorfoses, ele faz muito Alfa e Ômega, né? E como para aqueles que não conhecem, há uma ilha deserta onde mora Alfa e Ômega, né? Ômega dorme com todos os animais e faz uma geração de híbridos humanos e animais. E a alfa acaba criando todos esses animais. Ômega desaparece e, quando retorna, alfa a mata. E aí os animais matam alfa. O que faz todo sentido, não é? Então, quando eu olho uma imagem dessa, isso me remete àquele período de 53, 52, né, em que eu lembro mais daqueles desenhos do Alfa e Ômega, né? Continuando, né, e esperando, se o pessoal do Pira quiser entrar no papo, fiquem absolutamente à vontade. Esta é uma gravura que viveu edição, esta é uma peça que estava, né, Nina, no álbum do Pacello, né, e, de novo, ela consta desse álbum. Às vezes, a maneira como a gente resolveu separar tematicamente os álbuns não é rígida, né? Então, embora este seja o álbum das experiências, uma gravura desta que teve começo, meio e fim e edição, também consta
desse álbum. E aí também temos esse sabor alfa e ômega da mulher com o seu pequeno bebê monstro, não é? Que a ela, não é, com o seu lindo chapéu, parece tudo bastante normal, não é? Como todos nós. Quem não tem um filho monstro que não acha que é uma gracinha, não é, minha gente? Não é? Então temos uma das nossas prediletas. Esta é uma gravura que Marcelo ainda fez em técnica do açúcar, né? Não obstante, nós mostraremos a vocês no trabalho dos filminhos do YouTube o primeiro estado dela. Não obstante, sendo em técnica do açúcar, Marcelo tem um controle da técnica. Vejam a Nina colocando aí nessa ponta em que vocês veem. Vejam como a linha se afina. Isto, obviamente, nós estamos olhando a pena de metal, não é? Como o Marcelo consegue que o açúcar não estoure e ele consegue estas linhas ainda muito finas, mesmo sendo a técnica do açúcar. Não é? Vejam que controle. Esta gravura é lançada, né, praticamente como ela está. Depois, Marcelo, claro, como vocês já estão acostumados a ver por essa tarde, lança uma água tinta para focar a luz e aí trabalha em técnica direta para retomar uma volumetria na figura, ou seja, para criar um sentido de relevo, não é? Desculpa aqueles que talvez não tenham entendido essa linguagem, talvez um pouco mais formal. Então, ele busca um relevo na figura, né? Ele joga um foco de luz para também dar... Ele te dirige o olhar a esse foco de luz. Mas uma vez que você lá chega, você tem toda a matéria gravada para passear o seu olhar. Aqui também é uma típica. Em 70, o Marcelo fez um monte dessas gravuras em que ele lançava no lift ground e fazia esses pretos chapados de água tinta. Nina, se você puder mostrar isso, esse pretão chapado de água tinta, né? E você reparará aqueles que estavam desde o início, naqueles pequenos cavalinhos, né? Como nós conseguimos fazer uma relação daqueles pequenos cavalinhos logo no início do álbum com este grande cavalo, né? Ou seja, o Marcelo tendo umas soluções mais arredondadas, né? Quando nós mostrarmos para vocês as gravuras de 59, de 60, vocês verão que o Marcelo é um pouco mais anguloso nas soluções de imagem, talvez ainda numa certa transição da linguagem da Chilo para o metal, porque essas coisas não são imediatas. E, sobretudo, não foram imediatas para o Marcelo. Ou seja, alguns primeiros metais do Marcelo, a gente vê muito claro ainda a linguagem da Chilo e as soluções da Chilo, né? Não, é evidente que a gente não está falando da solução da Chilo no sentido da Chilo ser de topo e o metal ser de encavo, nós estamos falando do imaginário, não é? O imaginário, as figuras, Marcelo estava nas Chilos numa série de zoomórficas que ele, ao se introduzir ao metal, ele se introduz com esta série mesmo, não é? Isso é muito claro no primeiro metal que o Marcelo fez no Liceu, que é um metal em matriz de latão, não é? E que está num dos outros álbuns. Essa foi a primeira gravura que o Marcelo fez na técnica do lift ground. Aqui o Marcelo, e por que sabemos disso, né? Marcelo ganha em 90 e tantos a Bolsa Vite. A Bolsa Vite premiava anualmente artistas, me parece que o último a ganhar a Bolsa Vite antes dela se extinguir foi o Maringuelli, né? E com o dinheiro da Bolsa Vite, o Marcelo faz 3 filmes. Ele compra uma câmera de VHS, não é? E faz 3 filmes sobre as 3 técnicas de gravura. Ou seja, há um filme para a Chilo, um filme para a lito e um filme para o metal. No filme de metal, ele nos explica: esta foi a primeira gravura que ele fez com a técnica do lift ground, né? Ou seja, em que ele retira o açúcar, ele não usa o nanquim, que tem também uma goma, mas ele passa
a tinta que é pigmento puro, não é? Aquelas bisnaguinhas de corantes para tinta de parede, aquilo é pigmento puro, super grosso, tal, e ele lança a mão daquele pigmento base água, sem nenhuma cola, e ainda por cima acrescenta sabão líquido para que ele possa dissolver com mais celeridade quando passado o verniz. Esta semana tivemos uma conversa muito bacana com a Neia Ferreira Martins, que nos dizia, a Neia passou uma semana lá na chácara trabalhando com o Marcelo, e Marcelo dizia ela, explicando a ela esta técnica, porque ao final ele passava o verniz sobre o desenho lançado com um compressor, ou seja, ele fazia uma película muito fina, e Claudineia dizia, putz, eu não tenho compressor, tal, vou passar a pincel. E o Marcelo duvidava tudo, mas depois a Neia demonstrou que é factível, claro, é evidente que o compressor facilita nossas vidas, mas desde que você tenha a técnica adequada de passagem do verniz a pincel, você consegue sim reproduzir essa técnica sem a necessidade do compressor, né? Também vemos o contraste da massa silenciosa, escura com a figura. Não é uma matriz que viveu edição. Também reconhecemos ela por volta da década de 70 pela característica, não é, da solução da imagem, né? Mas é uma gravura que só vocês e nós veremos, porque fechado o álbum, aqui ela ficará de volta ao seu anonimato, né? Esta é uma experiência muito interessante, que nós temos bacias, que não era uma coisa que era comum ao Marcelo, né? Mas este acinzentado, nós temos aí as marcas das bacias. Ao leigo, eu peço desculpas de lançar a mão deste termo, não é? Que acontece o seguinte, quando há pequenos acidentes de impressão, de gravação, perdão, em que o ácido destrói, inclusive, a área com o breu, essa área desce, ou seja, é retirada matéria, há a morsura do ácido, que gera um cinza, e não, eventualmente, o preto desejado para o artista. E a bacia é caracterizada por este escuro na borda, não é? É um cinza muito específico e por esse escurecido da borda. Mas esta não é uma matriz que viveu edição, ou seja, Marcelo optou por deixá-la como uma obra de ateliê. Estas figuras também feitas com muito chicote, a gente pode olhar mais de pertinho, vai ver que tem muita matéria, tem muita solução direta, né? Aquelas figuras assim, aquela volumetria que você infere que isso pode ser um capacete, isso pode ser, e esse capacete pode estar trabalhado, são coisas que ele sugere e que as pessoas inferem. Por isso que muitos dirão, o Marcelo Grasma medieval, o Marcelo Grasma das donzelas, tal. Isso são inferências, não é? Sim, temos uma figura que aparenta masculina e uma figura que aparenta feminina, mas daí a dizer que é um cavaleiro ou uma donzela é uma inferência, e não que Marcelo nunca procurou direcionar, porque Marcelo não intitulava as obras. Marcelo intitulará as obras da primeira Bienal, das Arpias, da segunda Bienal, Íncubos e Súcubos, e a partir daí não mais para isso, porque ele entendia que isso direciona a interpretação por parte do público. Então ele dizia, não, é sem título mesmo, né? Não tem essa história. Aí, claro, cria-se essa coisa dos cavaleiros medievais, das donzelas, mas isso é uma inferência que não parte do Marcelo. Como mochibinhas de ateliê, como obrazinhas de ateliê, nós temos um pequeno projeto de ex-libris, não é? Vejam como o Marcelo separa a parte de cima e a parte de baixo, onde provavelmente terá ou teria, não é? Nina, se você puder destacar com a lente, né?
quando tem essa parte de cima e de baixo, onde provavelmente estaria escrito ex libris e o nome da pessoa a qual esse ex libris era dedicado, foi feito para. Mas esse trabalho nunca saiu do ateliê, e se saiu, evidentemente, quando você dá um ex libris para alguém, você dá uma matriz, não é? Para que a pessoa possa continuar imprimindo, não é? Esse é um trabalho muito curioso, né? É um trabalho recente na obra grassmanniana, e ele tem um motivo muito curioso. Um dia liga lá na chácara um jornalista do Estado, do suplemento do Estado, dizendo: escute, nós queríamos fazer, queríamos encomendar uma ilustração aí de você, tal, com um sentido assim, leonardesco, da busca da imagem, enfim, eu lembro pouco, mas era algo nesse sentido. E Marcelo monta esta gravura, monta esta imagem, como quem está esboçando e procurando um rosto. E isto foi impresso e foi a imagem que ilustrou o jornal naquele fim de semana. Então, é uma encomenda, né? Aqui, então, encerramos. Aqui poderíamos ver duas questões. Uma, aqueles mais atentos e talvez mais, enfim, quem grava já deve ter reparado que nenhuma das gravuras que vocês viram estavam nem com assinatura e nem com número de edição, né? Optou-se por não assinar nenhuma das gravuras encadernadas para não incentivar de novo a abertura dos álbuns. Porém, o frontispício e o colofone, que é este que nos encontramos, estes foram assinados, em que Marcelo corrobora o projeto com sua assinatura. E aqui, ao final, vocês verão, esse é o volume do núcleo, porque é o volume que tem o meu nome, né? E, como já disse a vocês, há um outro volume do Roberto Grassmann e há os outros volumes. Há um outro volume do Marcelo, que é o volume que pertence hoje ao Paulo Grassmann, né? E há os volumes do Pedro Hiller, com o nome do Pedro Hiller, assim foi decidido à época, e Marcelo corrobora, não é, com a sua assinatura. Ele custou muito aceitar o projeto, porque achava grandioso em demasia. O Marcelo sempre foi um cara assim, absolutamente simples e um cara sem grandes arrobas de vaidade, ao contrário, sempre foi um fulano incrivelmente tranquilo e normal, e sem essas coisas assim, de uma alta importância. Nunca aconteceria isso com a Marcelo. Precisou grande esforço do Pedro Hiller em convencimento do Marcelo para topar esse projeto. E aqui nós temos as gravuras feitas em 2006, né? Que foram as poucas gravuras que o Marcelo fez em metal. Depois o Marcelo parou de gravar praticamente e até o final, Marcelo morre em 2013 e se dedica ao desenho, né? Tanto que nós temos desenhos na coleção que são, de fato, desenhos de 2013, os desenhos que ele fez antes de ficar doente e morrer, né? Então, encerramos hoje a nossa reunião com a imagem final, com uma imagem que, vejam, Marcelo não faria uma imagem com esta área branca ao lado, a não ser para dentro do projeto dos álbuns, que já sabíamos que ali iria o texto, não é? Da mesma forma, a gravura que vimos, todos que nos acompanharam desde o início, a gravura de abertura, né? Que também há um espaço separado para onde sabia-se que seria inserido o texto. Gostaria muito de ouvi-los e de talvez, na medida que me for possível, como testemunha dessas histórias, claro, o melhor seria a gente estar conversando com o Marcelo e vocês teriam visto que essa
tarde teria sido maravilhosa se Marcelo tivesse aqui. Marcelo era de uma cultura infinita. Marcelo era um homem que sabia do seu métier, que sabia da sua profissão, que apreciava a história, que entendia profundamente a técnica, usualmente o Marcelo era chamado para fazer expertises de outros artistas, de outras obras. Eu lembro uma vez o Marcelo narrando que o Bardi o chama para ele fazer uma expertise de umas gravuras. Dado o conhecimento técnico do Marcelo ser profundo, não é? Marcelo fazia a sua própria tinta, ele e o Roberto, claro, faziam a sua própria tinta. O Marcelo moldava as ferramentas a seu bel prazer, mudava a ponta da ferramenta, afiava. Né? Vocês lembrem que Marcelo começa com 14 anos no Instituto Profissional Masculino, presidente Getúlio Vargas, que ele é preparado para ser um entalhador, para ser um profissional, em francês se diz um ouvrier, né? Ele é preparado no ofício tanto do entalhe quanto da escultura, ele passa por fundição, tem também uma parte de desenho, né? É evidente que os rapazes que foram para a pintura, no caso, vocês saibam que também veio do Instituto Profissional Masculino o Otávio Araújo, o Luiz Saciloto e o... Meu Deus, Nina, me ajude. O Chiró, né? Ambos, todos esses 4 egressos do Instituto Profissional em que eram preparados os jovens operários paulistas. A Neia tem uma pergunta. Pois não. Neia. Oi, boa tarde, Neia. O que eu posso responder para você, querida? O Marcelo usava tirar os brancos no momento da impressão e, uma vez feitas, voltava à matriz? Quando o Marcelo ia entintando a matriz, ao entintar a matriz, à medida isso, quem é da área também tem essa sensação, à medida que você vai entintando, você também vai experimentando a imagem, não é? Você entinta, começa a limpar, e naquele momento você começa a perceber, bom, mas esta área podia ser um pouco mais clara, sim. Na hora da impressão, ele também pensava a imagem, à medida em que você tem ela toda escura e você vai limpando, a imagem vai aparecendo, mas também aparecem o talvez. E se esta área for mais gravada? Ou se esta área for menos gravada, não é? Quando a gente, no ato da impressão, ou seja, da limpeza, da entintagem da chapa e da limpeza, ali também Marcelo pensava a imagem. E, às vezes, ele dava uma brunida ali na hora, né? Catava o brunidor, dava uma brunida na hora, reentintava, limpava, e vamos lá para a prova de estado, né? Agora a gente vai encerrar. E passa para quê? E passa para o Uli. O Uli faz um fechamento. Bom, da nossa parte, aqui, Nina Krais, Paula Miranda Dias e eu, Zizi Batista, agradecemos muitíssimo. É mais uma Semana Cultural, é a 28ª Semana Cultural Marcelo Grassmann, que se encerra, e se encerrará de fato no domingo, né? Será divulgado nas nossas redes a iniciativa. Há uma série de amigos queridos em São Simão que eventualmente vamos nos encontrar quando for possível que todos se encontrem. E agora nós passamos ao colega e amigo Ulisses, que conheceu Marcelo, que foi na chácara, que fez retrato do Marcelo. Quem vier ao núcleo verá o retrato que ele e o Ernesto Bonato fizeram do Marcelo. Ulisses, por favor. Boa tarde a todos. Sempre bom relembrar desse artista que me faz desenhar sem parar. Ou seja, é um cara fundamental mesmo, não pode ser esquecido jamais. Aliás, eu nem considero que ele esteja morto, né? Para mim, ele está vivo. Toda vez que eu desenho, eu lembro dele daquela experiência que a gente teve na chácara, né? E foi muito engraçada. Junto com o Ernesto também, eu era muito menino também.
devia ter 22, 21. Deus, Ele falou que esse gordinho tá entrando aí, nem passa na porta. Brincadeira. Mas ele tinha essas sacadas, essas coisas mais ácidas que eu gosto. E isso aqui ficou, né? Uhum. Então, quando eu vejo essas gravuras que você está mostrando, assim, não tem como, não tem como. Isso me dá uma alegria muito grande, assim, né? Mesmo sozinho em casa, quando a gente costuma desenhar, costuma fazer as gravuras aqui. Eu até falo para meus alunos que a gente nunca está sozinho, né? Estamos sempre com a presença dos mestres. Em cada linha que a gente faz, tendo amor, assim, por uma fantasia, por uma coisa que desperta mesmo, ainda mais no momento que a gente vive. Meu Deus. Então, tem que, né, colocar essas coisas mais fortes, né? Eu ia te perguntar, Zizi, se você conhece algum artista que tenha obra tão organizada, quer dizer, em vida, assim, né? Tão, assim, já editada, assim, né? Disponível, assim, como tem o Marcelo em álbum, né? Piranesi e Goya. Goya quebrou a cara, né? Lembra? Ele fez os álbuns e não conseguiu vender. Sim. Piranesi vendia para turista inglês, né? Que absolutamente se decepcionavam com Roma, porque a Roma de Piranesi é grandiosa. Aquela pirâmide que ele faz parece imensa, e a pirâmide, na verdade, em Roma é uma cheleca, né? Então, sim, temos. E, claro, pensou-se nos álbuns de Piranesi, pensou-se nos álbuns de Goya, sem dúvida. Mas a gente não queria fazer a cheleca que o filho do Goya fez, que foi retocar as imagens do pai. É verdade. O Pedro estava gostando bastante aí da sua fala, porque assim, eu não sei se ele está agora, eu não consigo ver as janelinhas, né? Porque na visita que nós fizemos há 2 anos atrás, ou 3, no Instituto, se eu não me engano, há 2 anos atrás, você até mostrou pela primeira vez o álbum para a gente, ele tinha gostado bastante. Não sei se ele quer falar alguma coisa. Assim, porque é inevitável esse tipo de desenho dele, assim, eu vejo que ele faz com muita alegria, assim. Ele faz, a impressão que me passa é que ele fazia rindo, sabe, experimentando. Ele tinha uma liberdade, Ulisses, quando o Marcelo... Era uma coisa muito misteriosa, né? Depois das exposições, o Marcelo passava um longo período sem fazer nada. Ele ficava em cima do telhado jogando piche, ele ficava consertando o cano, ele ficava, sabe, ele ficava vendo parte elétrica da casa. Eu falei, meu Deus, às vezes eu pensava assim, ele não vai trabalhar nunca mais. Mas daqui a pouco algo se resolvia, como algo se resolve dentro de nós, e Marcelo saía do seu labirinto e voltava a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ele entrava no ateliê, pegava o papel, começava a desenhar. Depois de um tempo, você tinha um ateliê repleto de imagens espalhadas pelo chão. Tinha mesmo. E aí ele pegava a matriz e começava a trabalhar, recolhia. Acho que o Pedrinho, não sei se ele quer falar alguma coisa. É bem-vindo, Pedro. Vamos conversar. Não, cheguei um pouquinho depois aí, mas peguei e tinha falado por isso que ia ser muito legal fazer, porque aquele dia aí no núcleo que a gente foi ver o álbum foi muito legal. Tarde muito agradável, assim, e lógico que não substitui, né? A gente, que a graça pra gente ainda que grava, que faz o que ele faz, né? Exato, ver, e a possibilidade... tocar, né? Exato, e a possibilidade desses álbuns, a proximidade da gravura, a intimidade que você estabelece com ela, só diante da peça aqui, não é? É um privilégio poder ter esses álbuns e poder folheá-los e ver, na medida em que a folha vai salbaulando, você vê o volume da linha. Pufa, é um delírio, é muito legal. Não, mas deixa eu especificar uma pergunta, mas no Brasil, que gravador, que artista que trabalhou com gravura
Não Tem lembro. tem isso aí que você tem, assim, Não, sabe? A não, obra porque a editada, gente assim. tem quem? Você tem quem? Carlos Deixa eu ver. Oswald, Henrique Oswald, quem mais? Ah, Né? Guild não acho fez que nem o Mário álbum. Gruber tem, o Darel. Não, Não tem, não, né? não. E é muito pirante, quer dizer, evidente que você pensa, nós temos um juízo final do Hopfer em casa, né? Você fala, pô, meu, essa é uma gravura de 1400 e batatinha. Materialmente, a gravura pode viver tanto que esta viveu, de 1400 e coisinhas até aqui. Mas é muito louco você estar, assim, segurando um negócio que você sabe que vai viver mais de 500 anos. É meio doido isso. Porque ele foi feito para isso, né? Ele foi feito como uma cápsula do tempo. Vamos Gostei. ver, né? É. Ele Somos há de eternos, então. resistir. Somos eternos, vocês não têm essa ideia, mas materialmente a gravura, a gente tem aquela coisa, a pintura vive e tal. Sei não, hein, minha gente? Tem um Hopfer lá em casa de 1470 e poucos. Vamos apostar uma corrida aí? Não é? Ah, bom, temos Altamira, mas quem hoje em dia pinta em pedra? Não é? Muito obrigada, gente. Foi um prazer Obrigado, recebê-los. O núcleo está aberto, o site do núcleo aberto para pesquisadores, né? Claro que nós estamos tomados pela Semana Cultural Marcelo Grasman. Setembro é um mês em que a gente para tudo para a Semana Cultural, mas até o final do ano nos encontramos nas mídias. Beleza. Ô, Zizi, Obrigada. e Pois mais não, uma Uni. vez, aproveitando que o pessoal está aí, obrigado aí pela ajuda que vocês deram ao Piratininga, com a Oh, meu venda dos Deus, livros, que metade imagina. do valor foi para a gente. Muito obrigado Obrigada. mesmo, hein? Imagina o que é isso. Ajudou Gentil bastante. você lembrar, Muito né? massa. A ideia mesmo do núcleo é ser a casa dos artistas, é ser a nossa ideia, que era uma coisa é a generosidade, não nossa, mas é o reflexo da generosidade do Marcelo. Acho Que que o nós Pedrinho continuamos acompanhou. aqui. Beleza. Tá bom? Tá bom. Dá um Obrigada. abraço aí. Obrigada a todos. Tchau. Adorei. Boa tarde, Jaqueline, todo mundo. Joyce, Eliette, Ah, Oi, Neia, Jaque. toda Oi, a Nebs. moçada aí. Oi, Bel. Beijo a todos. André Tchau, pessoal. Barros, Tchau, enfim. querida Neves. Foi Oi, Belzinha. delicioso, foi delicioso. Tá Um bom, meus abraço. Tchau, queridos? Guli, tchau, Paula. Tchau, Tchau, tchau. tchau, turma. Nos vemos nas mídias.